Ele permanece em nossos corações, manifestando sua graça e seu louvor. Estamos dispostos a louvar o nome do Deus vivo sobre nossas vidas. Convido vocês a ter Bíblia no Salmo 23. Com essa certeza, nós começamos essa manhã de domingo, agradecendo o nome de Deus. Sim, com a certeza que o antigo salmista tinha, nós temos: o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu és comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa certeza nós temos que fazer no coração, pelo Deus Altíssimo que zela por nós. Nos saudamos o Senhor com a sua salva de palmas, com a certeza da sua fidelidade sobre nós.
Aplauda o Senhor. Glorifique o nome de Deus Altíssimo. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos seguros nos braços, debaixo das asas do nosso Deus. Podemos contar com a sua fidelidade, aleluia. Podemos contar com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, mesmo em momentos de tanta dificuldade, mesmo em nossas angústias, né, irmãos? O ano tem se iniciado e nós colocamos muitas coisas diante de Deus, né? Nossos planos, nossos projetos, coisas que nós pensamos realizar no ano passado, mas não conseguimos porque tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Algumas pessoas sofreram perdas, eu mesmo sofri uma perda agora no final do ano, que me abalou muito, mas nós temos que ter essa certeza de que o Senhor nos carrega no colo. Não importa qual for a sua dificuldade, o seu problema, a sua dor, o Senhor ele te carrega no colo, porque você é filho amado do Senhor, a quem Ele chamou, a quem Ele escolheu. Né? Às vezes nós temos a nossa consciência de que nós somos apenas servos, sim, somos servos, estamos aqui para servir, para dedicar nosso esforço, nosso trabalho para o reino, mas nós também somos filhos. E como filhos, o Senhor ele cuida de nós, Ele tira as nossas lágrimas, Ele cuida das nossas feridas, aleluia, Ele está sempre pronto a te reerguer, te colocar de pé e fazer com que você siga adiante. Então tenha essa certeza nessa manhã de que você está seguro nos braços do Senhor, que você está debaixo da sombra do
A paz do Senhor Jesus, igreja, amém? Nós vamos ter o nosso momento de oração intercessória. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser estar aqui no altar, nós vamos orar nesta manhã. Se eu passar pelo vale, quantos vales você já passou esse ano? Né? Esse ano que se passou, né? Você passou por vários, por momentos difíceis. Talvez você ainda esteja nesse vale, mas saiba que o Senhor, Ele está com você. Ele está cuidando de você. E com certeza você vai passar por esse vale vitorioso, vitoriosa, porque o Senhor, Ele é conosco. Eu não sei se o seu vale terminou, eu não sei como está, mas eu creio num Deus que passa conosco pelo vale. Amém? Ele passa conosco. Ele está com você nesse momento agora. Eu convido você a clamar, a orar, a agradecer a Deus. Você que já passou, você que já está sentindo o gostinho do final desse vale, o gostinho da sua vitória. Nós vamos agradecer nesta manhã, porque o nosso Deus é maravilhoso, é poderoso, e Ele não nos abandona. O Senhor não falou para nós que nós não passaríamos por vales. O Senhor não falou para nós que não passaríamos por situações, mas Ele falou que Ele passaria conosco e que Ele estaria conosco todo o tempo do nosso vale, da nossa luta, da nossa tribulação. E como foi falado aqui nesta manhã, é um novo começo, amém? E nós temos esperança no Deus que pode todas as coisas, nós temos confiança no Deus que pode resolver, que pode nos ajudar e que pode transformar essa situação. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos aqui nesta manhã para te agradecer, Pai, para te dizer muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, para te agradecer, Pai querido, porque ainda, Pai, que tivemos vales em nossa vida, Pai, nesse ano que passou, Pai, o Senhor esteve conosco, o Senhor, Pai, nos confortou lá no nosso vale, lá no meio da nossa aflição, lá no meio da nossa angústia, e nós estamos aqui, Pai querido, para agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. Pai, muito obrigada, Senhor, por aquele cuidado, muito obrigada, Senhor, por aquele amor, por aquele carinho, por aquele conforto, meu Deus, por aqueles momentos em que o Senhor falou conosco: eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te abandono. Aquele momento, Pai, em que o Senhor segurou na nossa mão e passou conosco suavemente por esse vale, Senhor. Ah, Senhor, muito obrigada. E muito obrigada, Senhor, porque estamos aqui nesta manhã. Ah, Senhor, nos ensina a valorizar cada momento, Pai. Esse momento na tua presença, esse momento na tua casa, esse momento, Pai, que o Senhor está nos enchendo da tua presença, da tua graça, e que o Senhor está falando com o teu povo: continua, persevera, continua me buscando, porque eu sou contigo, porque assim o Senhor faz, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, por cada momento, Pai, por cada dia da nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Pai, porque estamos aqui nesta manhã, nesta casa, estamos em comunhão, estamos em união, Senhor. Muito obrigada por cada irmão, Senhor Deus, que está aqui nesta manhã, que conseguiu chegar, que venceu, Pai, as suas barreiras, Senhor, e conseguiu transportar todas elas, Senhor, e conseguiu chegar aqui, Pai. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor, por esse dia. Louvado seja o teu nome, Pai, pela tua presença na nossa vida, Senhor. Muito obrigada, Senhor amado, porque podemos encontrar, Senhor Deus, segurança em ti, confiança em ti, Pai.
estão no vale, Senhor, que ainda estão precisando desse socorro, que ainda estão precisando, Pai querido, dessa resposta, Senhor. Meu Deus, que o Senhor, Pai, entre com o teu agir, com o teu mover nesta causa, Senhor. Pai, é um novo ano, Senhor Deus, para nós, Senhor, um novo começo. E nós, Senhor Deus, cremos, Senhor Deus, na nossa vitória, naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor Deus, aumenta, Pai, que a cada dia nós possamos crer mais, Senhor Deus, confiar mais, Senhor Deus, que nada, nem ninguém vai tirar a nossa certeza, a nossa confiança em Ti, nem as tribulações, nem as lutas, nem os problemas, mas que possamos, Senhor Deus, olhar cada vez mais para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Senhor, todos aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis nesta hora, meu Deus, ajuda, Senhor, conforta, Senhor, traz, Senhor Deus, solução, Pai, para esta causa. Senhor, segura na mão, Pai, dos nossos irmãos, segura na mão de cada um, Pai querido, que a vitória, Senhor Deus, a vitória seja certa, porque o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor Deus, toma a nossa igreja nas tuas mãos. Senhor Deus, toma cada ministério, Senhor Deus, toma cada pastor. Meu Deus, entrego nas tuas mãos cada criança, Pai, nesta casa. Senhor Deus, eu entrego nas tuas mãos, Pai, todos aqueles, Pai, que têm se colocado, Pai, diante de Ti, para, Senhor Deus, trabalhar na tua casa, para fazer a tua obra. Toma, Senhor Deus, o nosso pastor presidente, sustenta ele, Pai. Guarda a vida dele, toma a família dele, Senhor Deus, e todos aqueles, Pai, que fazem parte desse ministério. Senhor, entrego nas tuas mãos o nosso ministério de louvor, cada membro, Senhor. Meu Deus, que o Senhor continue usando os teus filhos aqui na frente, como o Senhor tem feito. Que o Senhor continue falando, Pai, através, Senhor Deus, dos teus filhos, Senhor Deus, como o Senhor tem falado, Senhor. E que possamos estar atentos, Pai, à tua voz, Pai, aqui neste lugar. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.
glórias a Deus. Mais um domingo, mais uma manhã. A imensa tranquilidade que o Espírito Santo esteja habitando em vossos corações. Vai falar nos nossos corações para a palavra do Senhor. Vamos nossas mãos, nosso pastor, Roberto. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, seja sobre sua vida. Não somente hoje para trazer a palavra nos nossos corações, mas como todo sempre, Senhor, tem feito, tem agido conforme Deus tem mandado nos vossos corações. Que seja derramada a unção do Espírito Santo sobre a sua vida, pela vida dos seus familiares. Que seja uma hora de comoção, que nós estamos sendo levados a um encontro com o Espírito Santo de Deus, porque a sua palavra é viva e eficaz sobre as nossas vidas. Derrama a sua unção, Deus amado, sobre a vida do nosso Deus. Eu te peço em nome do Senhor. Amém. Graças e paz, irmãos. Feliz ano novo, primeiro domingo do mês. Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 1. É um texto muito apropriado para a igreja, para os membros. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela adoração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mais a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Amém. Vamos sentar, irmãos. Paulo faz aqui uma recomendação, se não uma exortação a respeito do grande perigo que se alastra de maneira bem sutil, mas permanente, ativamente, na vida de alguns que não estavam firmes no propósito do conhecimento. Aqui é um texto para que a igreja pudesse estar concentrada a respeito dos falsos mestres, dos falsos ensinos, que é justamente uma maneira bem sorrateira do inimigo fazer confusão, criar uma distonia, um conflito, para fazer com que as pessoas percam efetivamente a fé na obra salvadora de Jesus. O texto fala justamente disso, porque Paulo está aqui contra-atacando, Paulo está combatendo os falsos ensinos, os falsos mestres, e Paulo está aqui alertando a respeito do perigo, porque esses falsos mestres estavam inseridos no contexto da igreja, estavam se aproximando dos fiéis. E aqui é muito claro que quando Paulo cita isso, Paulo está falando, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. É um termo escatológico, é um termo
de coisas que está ampliando o período onde o inimigo vai atacar para seduzir a igreja, para enganar. E Paulo está tratando aí desde a ressurreição de Jesus até a sua ascensão, a sua subida aos céus. A partir dali, da ressurreição, ascensão, até a sua volta, nós vamos viver nisso que Paulo fala, os últimos tempos. Os últimos tempos. E esses últimos tempos aqui eram uma condição para que a igreja esteja em alerta. A nossa preocupação é permanecermos firmes no Evangelho que foi deixado por Jesus, ensinado pelos apóstolos, que se tornou a base central da vida de fé, da vida espiritual. Fora disso, qualquer coisa deveria ser refutada, rejeitada, colocada de lado, porque são falsos ensinamentos para desacreditar no Evangelho de Jesus. E o apóstolo Paulo combate firmemente, chamando essas pessoas de falsos profetas, são mentirosas, estão tentando cauterizar a consciência dos membros da igreja e, de maneira muito veemente, o apóstolo Paulo, ele combate, porque eram filosofias dos gregos que estavam se aproximando da igreja em Éfeso, e eles estavam levando ali algumas filosofias que não estavam, de maneira nenhuma, coadunando o Evangelho de Jesus. Eles criando e ordenando a abstinência de alimentos, proibindo as pessoas de se casarem, e ainda aqui apresenta um Deus que eles não criam que esse Deus fosse divinamente espiritual e humano. Eles não criam. Se ele era humano, ele não era espiritual. Então havia também essa divergência de conhecimento, porque eles negavam a divindade e a espiritualidade do Senhor Jesus Cristo, que era pregado pela igreja, que estava sendo cada vez mais desenvolvida naquele território, onde era um território fértil para as manifestações mediúnicas e também filosóficas dos gregos. E Paulo está combatendo. Irmãos, o caminho que nós precisamos entender para permanecermos firmes é sermos purificados pela palavra de Deus. Não existe outro caminho de purificação. Não existe outro caminho onde a pessoa possa buscar uma inteira busca e santificação de Deus que não seja pela palavra. Claro que a palavra nos leva ao conhecimento e temos intimidade e aproximação com Deus através da nossa oração, da nossa vida devocional. Não tem nada fora desse contexto, mas a palavra é que nos limpa. A palavra é que nos lava as nossas consciências, o nosso entendimento, toda a nossa formação como ser humano, cognitivamente falando, efetivamente na parte emocional. Isso tudo veio através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está justamente criando essa firmeza na fé, porque eles queriam tirar esse conteúdo da fé. Porque estavam dizendo aqui que as pessoas não podiam ter uma vida que pudesse não ser alimentada pela questão do seu corpo, da sua forma de vida. Paulo fala isso no versículo 7 em diante. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, na espiritualidade. Na espiritualidade. Paulo está falando que é necessário cuidar do corpo, mas isso não pode desmerecer a importância de cuidar da vida espiritual. E é onde os gregos, as falsas
os ensinamentos, falsos ensinamentos, estavam chegando na igreja. O verso 8 diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita. Paulo está falando a respeito da validade da vida, do tempo. Paulo está falando de que a vida, ela sofre transformações até chegar ao seu final. Por isso, Paulo diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade, a espiritualidade, para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, essa substância que promove a nossa esperança, ela não vem de conhecimento humano, filosófico, mas de fé. Nós acreditamos, temos esperança, confiança da vida eterna, é pela fé. Porque somente crendo é que nós subimos esse patamar desse campo terreno para o campo espiritual, sobrenatural. Ninguém pode ficar firme com Cristo, firme com Deus, se não elevar o seu nível espiritual. E precisamos ter cuidado, porque é onde o inimigo trabalha de maneira sutil, lentamente, mas firmemente, para confundir as pessoas e criar dificuldades. Por isso que a igreja do Nazareno investe muito na palavra, investe muito em ensinamento, porque nós temos compromisso e sabemos que a maneira da igreja, dos membros, de todos os líderes, se protegerem do mal é através do conhecimento da palavra de Deus. Porque, meu irmão, onde não tem a palavra de Deus, tem heresia. Onde não tem a palavra de Deus no púlpito, nós vamos ter secretismo e falsos ensinamentos. Precisamos pregar a palavra. Eu não estou contra quem aqui queira falar da sua vida, queira falar de algum acontecimento, mas a palavra tem que ser pregada através do esboço da palavra de Deus. Tem que ser o conteúdo que é a chave central da mensagem, a palavra de Deus. Porque senão cada um vai começar a pregar as suas emoções, as suas condições de experiências. Então isso não alimenta a igreja, isso não fortifica o corpo de Cristo. O que fortifica o corpo de Cristo é justamente quando nós trazemos esse conteúdo da palavra e temos que o Espírito Santo nos usa para alimentar as pessoas espiritualmente. O fortalecimento espiritual, a pessoa então consegue ter condições de suportar os agravos da vida. O apóstolo Paulo diz, olha, para pouco aproveita o exercício corporal. Porque a pessoa pode ter todo o conhecimento humano, pode ter toda a construção de uma vida tranquila aqui, mas quando tiver que enfrentar um problema, uma luta, uma dificuldade, se não tiver firmeza em Deus, a pessoa acaba se explodindo, acaba sendo abalada. Por isso é importante termos uma vida de piedade espiritual firme, porque quando o tranco vier, quando o problema vier, o conflito vier no mundo físico, material, emocional, nós tenhamos uma âncora poderosa que é a fé. A palavra de Deus diz que a fé é o escudo com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados. Você pode aplaudir o Senhor? É a nossa fé. E a fé, as pessoas têm um entendimento muito errado. A fé, ela não é uma questão que seja subjetiva. Eu tenho fé. Eu tenho fé. A fé dá testemunho. A fé, ela demonstra ética. A fé demonstra verdadeiramente o dom que Deus deu ao homem. A fé, ela reflete as nossas ações. Então, a fé não nos deixa menos humanos. Não. A fé nos deixa cada vez mais humanos, para sentirmos a necessidade
e evocarmos uma atitude que seja de relacionamento com as coisas que possam trazer os elementos espirituais. Então, a fé, ela não é subjetiva. A fé, ela é objetiva, ela é concreta. A gente vai ver, o que está lá em Hebreus capítulo 11? Coloca aí, irmão, vira. A gente vai ver lá. A fé, ela dá testemunho, ela fala, ora, a fé é o fim e fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí esse mesmo capítulo lá na frente vai dizer, os heróis da fé, que deram o quê? Então, a fé dá testemunho. A fé, ela traz aquilo que é invisível se tornar visível. É o fim e fundamento das coisas que não se vê e faz convicções de coisas que se esperam. Aí. Então, aquilo que é subjetivo se torna concreto, se torna algo tangível. As pessoas veem, as pessoas declaram. O apóstolo Paulo está falando justamente desse tempo onde nós podemos espiritualizar a nossa vida para que ela tenha poder para enfrentar as turbulências, os problemas, as dificuldades. Eu não estou aqui condenando ninguém, né? Porque eu sei que cada um reage conforme a sua fé. Mas nós precisamos entender que no mundo tereis aflições. Mas tem que ir com ânimo. A gente precisa crer que a fé, ela vai mexer com o nosso ânimo, com as nossas atitudes. E o tempo que o apóstolo Paulo fala aqui é justamente para combatermos essa demanda de ensinamentos errados. Eu sei que às vezes as pessoas não entendem. Se não investir no conhecimento, se não investir no ensino, se não investir naquilo que vai capacitar, você ainda fica vagando. É necessário sentar e aprender com o mestre, aprender com quem tem conhecimento. E a palavra está justamente dizendo isso. Esta palavra, olha só o que está dizendo, a palavra que ele deixou, é digna de toda aceitação. Era para que a igreja pudesse receber, olha, recebam, se firmam nessa condição que eu estou colocando para vocês. Porque para isso trabalhamos. O apóstolo está dizendo, Timóteo, para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. A condição é que não adianta a gente termos uma igreja que ela esteja inchada, ou ela esteja numa condição confortável, onde não existe o alimento substancial para a vida espiritual, para a fé, que é a palavra de Deus, que é a palavra do Eterno. E não tem isso, irmãos. Cada um é usado por Deus para um propósito. Uma mesma palavra, ela começa a ser atingida por diversas camadas da igreja. Então, não pense que a palavra não se renova cada dia. Cada pessoa é usada para um propósito, porque Deus quer atingir todas as camadas da igreja. Muitas vezes as pessoas não entendem isso, que a palavra ela precisa ser repetida. Ela precisa voltar novamente a tocar no mesmo assunto para que haja um destravamento da mente, para que seja arrancada o bloqueio da mente. E não pense que isso é simplesmente uma coisa para quem é leigo, para quem é novo, não, para todos nós. Porque estamos debaixo desse manto onde há tanto impedimento. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, essa palavra é digna de toda aceitação. É geral. E nós precisamos ouvir 1, 2, 3, 4, quantas vezes for necessário. Então, essa palavra, ela está hoje nos atingindo, porque, querendo ou não, nós estamos vivendo um tempo de muita heresia.
muita falácia espiritual, muita baboseira gospel. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão transferindo o sacrifício de Jesus para elementos físicos, para as coisas que são de ordem religiosa, estão tirando o efeito e o poder daquilo que foi eterno. Não existe comunhão depois que a cruz foi afincada, depois que a cruz realmente foi exposta por Cristo. Não temos nenhuma simpatia pelo mundo. Quando Cristo morreu por nós vivemos em inimizade com o mundo. Não tem como o crente ser associado às coisas que não são do eterno. Então, nós estamos vivendo um tempo onde toda a heresia tem entrado no meio evangélico por meio da palavra de Deus, falsos ensinos. E nós precisamos ter um entendimento. Eu acompanho algumas coisas na rede social e compartilho com alguns amigos, pastores, a gente debate. Eu coloco isso de maneira franca, livre, lá na rede social, para não criar problemas. Mas a gente vê crescendo, não está diminuindo, não, está crescendo a heresia no meio da igreja. Falsos ensinos, atitudes e comportamentos que não geram fé. E ainda alimentam coisas que contradizem completamente o conceito e a espiritualidade deixada pelos apóstolos. Então, nós precisamos voltar a tocar. Mas o pastor já falou isso. Fale quantas vezes for necessário. Fale até que isso seja realmente dominado pela mente, que isso seja absorvido pela mente, onde a pessoa possa viver realmente o Evangelho, que é o Evangelho substancial da palavra de Deus. Porque nós estamos enfrentando agora uma série de ataques que tem contaminado a mente dos crentes, dos servos de Deus. E as pessoas que têm dificuldades de entendimento, as pessoas que têm dificuldade de conhecimento, a igreja não é obrigada a entender de tudo sobre teologia, sobre áreas em que se define todo o campo das doutrinas teológicas. Não, mas a igreja pode cobrar do seu pastor, pode cobrar do seu professor de escola dominical, pode cobrar do seu líder. Aí sim, comentava isso porque nós temos a responsabilidade de explicar, de ensinar de acordo com a doutrina das Escrituras Sagradas. Então, não tem nenhum ato de, estou incomodando, não incomoda em nada. Tem que incomodar mesmo. Tem que falar, tem que, olha, eu tenho dúvida, quero tirar isso da minha mente, não estou entendendo. Tem que procurar sanear a mente para que ela seja realmente tranquila para viver o Evangelho santo, de paz e de harmonia com Deus. Porque a nossa maior luta não são com as pessoas. A nossa luta é contra o diabo e o seu reino, né, irmãos? E há um entendimento, há uma filosofia dizendo assim, eu para viver o Evangelho, para ser um servo de Deus, não preciso estar na igreja. É como se você dissesse assim, então tá, você vai estudar, não precisa estar na escola. Você vai estudar, não precisa de um professor. Você vai trabalhar, não precisa de trabalho. Não tem. A igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. A igreja é o lugar onde nós compartilhamos experiência, conhecimento, adquirimos aqui compreensão da palavra. É o meio pelo qual Deus, Ele nos traz a renovação espiritual. É o lugar onde nós realmente somos purificados pela palavra de Deus, pela pregação. Se faz necessário nos ajuntarmos mesmos, porque até que Ele volte, eu digo para vocês, como falei inicialmente, nós estamos no tempo de fim, tempos ruins. Até que Cristo volte.
Nós estamos vivendo uma série de ataques para envergonhar, para humilhar, para explorar a mente mais vaga, pessoas que têm dúvidas do Evangelho, para criar escândalos. Nós precisamos ter resposta para essas pessoas. Como que eu sou um servo de Deus, como que eu entendo a palavra, como que eu estou dentro da casa de Deus e não posso dar resposta a um vizinho, a uma questão espiritual. Mas como você pode dar resposta às pessoas se você mesmo não tem entendimento, não tem conhecimento? Então, nós devemos voltar. Paulo falando aos filipenses, ele exortava, falando, olha, que voltava a falar novamente as mesmas coisas, porque isto tem proveito para vós. Então, a repetição, ela não é ruim. A repetição, até que a pessoa possa entender, ela se faz necessária. A repetição leva à persuasão. Se não tiver repetição, a pessoa, tem pessoas que não entendem mesmo, não tem nada de errado, você não é obrigado a entender tudo. Mas a repetição vai levar a pessoa à persuasão, ao entendimento, à compreensão. Existem muitas coisas dentro das Escrituras que você precisa realmente buscar, entender, para que a tua alma possa repousar tranquila, para que você tenha paz. Você viver dentro de uma casa espiritual e ali é cometido de dúvidas e de dificuldades, isso é bom. É bom quando você tem essas dúvidas e saiba aonde recorrer, aonde você possa ali dirimir as suas dúvidas. O apóstolo Paulo está falando sobre isso, irmãos. Aí vamos entender por que Paulo estava tocando nesse assunto em relação aos problemas dos falsos ensinos, justamente quando ele estava prestes a sair do cenário terreno. Ele estava prestes. Ele está dizendo a Timóteo, no final ele fala a respeito da idoneidade do seu ministério, da permanência na palavra, e falando para Timóteo que Timóteo era um rapazinho, era um jovem. E ele fala, no versículo 10 em diante, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo. Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém, aí a questão que o apóstolo Paulo se preocupa com a idoneidade de Timóteo, por ele ser jovem, ser rapazinho, mas Paulo diz, ninguém despreza a tua mocidade, tá? Você toma a sua postura, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no tato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta a ensinar até que eu vá. Então, claro, o apóstolo Paulo queria estar presente, mas ele não pôde. Mas está lá, persistir em ler, em exortar, em ensinar, até que ele preste com os irmãos. E no final do versículo 14 ele diz, olha, não despreze o dom que há em ti, qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então existe uma coisa que nós não podemos jamais achar que deve ser feita de qualquer maneira, e desrespeitamos muitas vezes quem recebe essa consagração, essa imposição das mãos que foi posta pela liderança da igreja. Volto a dizer, a igreja de Nazareno tem muita preocupação com isso. Por isso, para ser um pastor nazareno, a pessoa tem que realmente estar enquadrada em todos os requisitos e fazer desenvolver o seu dom, o seu ministério. Uma coisa que a gente tem se preocupado é com a aparição,
de tantos ministros que, às vezes, isso põe em risco a fé, põe em risco o amor, né? Põe em risco toda a doutrina do Evangelho. Precisamos ter cuidado para que essas pessoas tenham um compromisso, e dentro desse compromisso, muito mais possam refletir a vida de Jesus. A vida de Jesus, porque as pessoas quando olham assim, o pastor da Nazareno, mas não é pastor da Nazareno, é um tal, as pessoas cobram, não tem jeito. Se você não quer ser cobrado, entrega a sua credencial, entrega o seu ministério. Irmão, não tem jeito, isso é para mim, é para você, é para todos. E a gente tem que parar com esse vitimismo, sabe? Existe um vitimismo no meio do povo de Deus. Porque, meu irmão, se você não souber dividir o espiritual do físico, você vai fazer uma lambança. Uma lambança. Então, existem coisas que você está colhendo que você fez errado. Isso aí é a vida. Existem coisas que você está colhendo que, infelizmente, você não tem nada a ver com isso mais. E as coisas são assim. Então, o que nós precisamos é mantermos a nossa fé, independente do processo, quando eu digo processo dos tempos, tá? Independente do que aconteça, isso não pode mudar minha postura diante da igreja. Não vou vir mais para a igreja, não faço mais isso. A gente tem tantos questionamentos. Por que Deus deixou isso? Por que Deus está dando mais? Então, demonstra realmente uma fé fictícia. É uma fé que ela ainda não está enraizada dentro do conceito doutrinário dos apóstolos. Porque se a gente for ver no final de vida dos apóstolos, o único que morreu de morte natural foi João. O restante foi tudo sofrendo martírio. Então a gente quer assim, uma vida confortável. É o que o Evangelho da Prosperidade está hoje trazendo, né? Infelizmente, as pessoas vão para a igreja em busca de alguma coisa física. Tá? Não é para buscar para vida espiritual. Então, as pessoas estão em busca disso. E, principalmente, é para de profecias. Que as pessoas estão atrás de revelação. Meu irmão, aqui, o cano não foi fechado. A revelação está aqui, a palavra de Deus. Ela é inspirada por Deus, apta para ensinar, para corrigir, para redarguir. Então está aqui a palavra de Deus. Mas o povo tem preguiça, né? Tem preguiça de estudar, tem preguiça de buscar a Deus pela revelação. Essa revelação que é o logos, da escrita, do verbo. Então, a gente tem tudo. Temos uma casa espiritual, temos ensinamento, e é isso que deve ser a sua fonte para alimentar a sua vida, para você permanecer. A gente encontra tantas coisas assim que eu até digo, como pode estar acontecendo no meio da igreja? Como pode estar acontecendo no meio do povo de Deus? E as pessoas acreditam, as pessoas não têm conhecimento da palavra, vão buscar justamente esses forasteiros gospel. Estão aí. Então, é tudo em nome de Deus. A pessoa pega o pacote e leva o pacote achando que aquilo ali vai resolver. E, sinceramente, a gente percebe como o povo tem falta de conhecimento. Né? A atitude tem demonstrado a falta de conhecimento do povo de Deus. E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos cuidar. E essa é a nossa preocupação, irmãos. Hoje nós estamos aqui falando a respeito disso, porque nós vamos ter uma série de acontecimentos para prevenção, para cuidar da fé, através da palavra de Deus. Teremos aqui vários eventos para fortalecer a vida do crente, do servo de Deus, do pastor, do líder, de todas as pessoas, em todas as áreas bíblicas, vão tentar atingir para um propósito maior na vida dos irmãos, que é justamente
aquilo que é necessário, né? Jesus ele esteve muito preocupado com isso. João 5,39, por favor, João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós precisais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, era uma necessidade urgente estarmos voltados para trazer a palavra de Deus para o seio da família, para a vida do filho, para a vida do casal. A palavra de Deus como centro da vida de fé. Tá? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós não podemos estar no obscurantismo, não podemos estar com véu ali diante dos nossos olhos. Nós precisamos avançar, querer mais, procurar cada vez mais o conhecimento para destravar a vida espiritual, destravar a mente. Nós estamos num tempo onde precisamos ter uma arma de defesa, tudo bem, mas precisamos também ter uma arma de ataque. Eu digo que o ataque é contra os falsos ensinos, contra Satanás, contra o seu reino, para que isso não venha prejudicar a vida de cada homem de Deus, de cada mulher que serve ao Senhor. Então, a gente precisa trazer o conhecimento da palavra. E assim, irmãos, como é que eu faço para ter conhecimento da palavra? Olha, tenha decididamente, de maneira metódica, um tempo para estudar a Bíblia. Tira, pastor, eu só posso durante o dia tirar meia hora. Amém, Deus te abençoe. Tire meia hora. Eu posso tirar mais um pouquinho, 40 minutos, 60 minutos. Amém. Então, nesse momento vai ser o seu momento com Deus. Gente, hoje tem a facilidade da Bíblia falada. A Bíblia é falada. E nas traduções, nas versões que nós conhecemos, você pode colocar, tendo dificuldade, coloca lá, tá? No seu smartphone, você está trabalhando Evangelho de Lucas, Evangelho de João, Atos dos Apóstolos. Vai lendo para você está ouvindo. Pastor, isso é válido? É válido. Seria melhor se você estivesse lendo, mas se você não tem tempo assim, coloque. E você está se alimentando, a palavra está chegando à sua consciência. E é o que eu estou falando, é destravamento da mente. Porque, irmão, a única coisa que vai destravar a mente da pessoa em relação a essa obra do mundo, de Satanás na mente do ser humano, é a palavra de Deus. É ela que tem poder para destravar. Porque não tem outro meio. A igreja precisa entender, caminhar, trilhar por esse conceito que através do conhecimento, do ensino da palavra de Deus é que nós vamos criar verdadeiramente uma fortaleza espiritual que precisamos. O apóstolo Paulo diz, olha, que esse tempo seja um tempo tanto do presente quanto que há de vir no futuro. Então, esse alimento não é um alimento que vai sair do nosso ventre, mas é um alimento que vai nos levar para a eternidade. Então, você está se alimentando para uma população que é acima desse mundo terreno, muito acima desse mundo terreno. Não você vai aqui simplesmente pegar a Bíblia e só abrir aqui na igreja. Ou muitas vezes nem abre, né? Porque os irmãos da multimídia, muito eficazes, colocam para nós aqui, que nos ajuda bastante. A gente só lê aqui em casa, no dia a dia. E quando você vai trabalhar,
E quando você enfrentar uma dificuldade, qual é a palavra? Qual é o fenômeno espiritual que vai dominar a sua vida? O que você vai ser diante das crises, dos embates? Como você vai agir diante dos problemas? Irmãos, se não tivermos a palavra de Deus, nós vamos ficar rodeando em filosofias humanas e vamos perecer. Porque é a palavra que nos sustenta. Paulo diz: procura apresentar-te como ovelha aprovada, que não tem de que se envergonhar. Humanamente é bem a palavra da verdade. Então, dentro dessa visão, nós estamos trazendo para a igreja, para que possamos nos alimentar, nos fortalecer a cada dia. Estude a palavra. Tem irmãos aqui que começaram a fazer faculdade de teologia já depois de uma idade já bem madura. Que bonito, que exemplo, isso é muito bom. Isso é exemplo dos fiéis. Estude mesmo, se realize, comece a trabalhar essa questão dentro de você. Alcance o que você quiser alcançar na vida, mas nunca tire esse tempo de relacionamento forte com as Escrituras Sagradas, buscando a Deus através do Espírito, da palavra, da revelação logos. E a revelação rema, não deixo aqui nenhuma preocupação que eu não creio, irmãos. Eu creio em profecias, eu creio em revelações, mas, olha, a gente tem que ver que tipo de profecia e de revelação isso quer trazer para os nossos dias. Porque existem muitas coisas lógicas, né? Existem profecias que são coisas corriqueiras. Isso aí não acrescenta nada, não diz nada. Que você vai ser pródigo, que você tem um laço de morte, tem uma dificuldade na vida. Isso aí é besterol. Né? Isso aí não é revelação, isso aí não é um prognóstico profético, nada disso. Mas a gente precisa entender que a revelação e as profecias não podem ser coisas lógicas. Tá? Irmão, veja uma dificuldade, veja uma luta na sua família. Descobriu a pólvora. A gente precisa ter moderação, a gente precisa ter coerência, porque a palavra vai forjar isso em você. Moderação, coerência, alimentar a igreja com essas coisas. Esses dias eu vejo um irmão falando que dentro do meio do galo falou em línguas. Você já deve ter visto esse vídeo que está rodando aí, né? Que outro frango, outra galinha interpretou. Olha o que estão fazendo com o Evangelho, irmãos. O absurdo dessa ação herética. Isso é heresia. Mas o povo, glória a Deus, aleluia, batendo palmas, meu Deus! O que está acontecendo com o Evangelho? Virou uma coxa de retalhos, cada um faz o que quer, pega o texto, transforma no que quer. São os princípios de moderação, participação desse Evangelho, lembrando que viver a vida piedosamente nos levará, o apóstolo Paulo diz, à esperança, ao gozo da vida eterna, preenchendo nosso ministério com amor, com simplicidade, com zelo, sabendo que nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. O seu ministério, o seu dom, o seu chamado não pode servir de impedir as pessoas de vir e crescer na fé com Jesus. Mas ao contrário, que o seu ministério seja a charisma, o bom perfume de Cristo, para atrair as pessoas, não a catinga do mundo, não ao cheiro da vida desgraçada do mundo. Ver um mau exemplo de irmão, não, isso é um mau cheiro.
Não for para a igreja, é uma pessoa. Então a gente precisa se colocar com espírito de moderação, de coerência. E o apóstolo Paulo fala, irmão, de uma coisa que muitos não querem pregar, tá? Porque as pessoas acham que servir a Jesus é ter uma vida tranquila, né? Ter o tapete aveludado, macio para pisar. Muitas vezes temos pedras, temos espinhos que ferem nossos pés. O apóstolo Paulo fala a respeito disso em relação aos sofrimentos, que muitas vezes são gerados porque nós estamos vivendo no Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, ele fala a respeito justamente dessa condição. Portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Olha aí. Então, Paulo fala que ele nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Então, quer dizer, antes de tudo chegasse à aparição, já estava decretado todo esse chamamento, essa vocação para a sua vida. Como Paulo está falando, olha, viva segundo o poder do Evangelho, tá? Segundo o próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Quer dizer, uma coisa que estava programada já dentro da agenda de Deus, dentro da sua visão de eterno, daquele que é onisciente. Então, queridos, nosso propósito é transformar realmente uma potência. Todo o nosso programa de desenvolvimento de estudos, de pregações, nós vamos ter aqui, agora em março, um estudo a respeito de como você pode melhorar a sua pregação. Olha que coisa maravilhosa. Vamos ter um momento também de conhecer mais as doutrinas de como ser um crente nazareno. Tudo isso, e vários outros ensinamentos que teremos para poder fortalecer a igreja. Que aqui tenhamos mais dons e talentos, temos tudo que precisamos nessa casa. Amém, irmãos? Possamos ter aqui mestres, doutores da palavra, temos aqui pastores, pessoas capacitadas para conduzir, e é isso que alimenta a igreja até a volta do Senhor Jesus Cristo. Estamos exercendo os dons espirituais, o ministério da palavra possa nos cercar, nos proteger, nos fortalecer, porque no mundo nós não teremos paz. A paz é só em Cristo. A paz é só em Cristo, não adianta. No mundo é só aflição. Eu digo aflição porque o que as pessoas fazem no mundo são obras da carne. Né? O apóstolo João, que foi Cristo lá, que fala a respeito disso: olha, não tem comunhão com o mundo, porque o amor do Pai não está no mundo. O que o mundo oferece nunca foi o amor de Deus. Nunca. Mas nós estamos numa luta. Eu digo, irmãos, assim, até Jesus voltar, nós estamos numa gladiação. É espada. Puxa a espada, meu irmão. E é luta, não tem paz. Pastor, não tem paz, não tem paz. Mas o Espírito do Senhor está sobre você. Ele te ungiu. Você é fortalecido a cada hora, a cada momento. O Senhor está usando a sua vida. Os crentes são loucos por Cristo. Tá? Eu quero, em nome de Deus, deixar essa palavra aos irmãos. Hoje nós vamos ter classe única. Vamos ter uma aula inaugural aqui. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos começar. E vamos ter uma reunião com os professores. Nós estamos preparando todo o
piso, né, de ensino da nossa igreja e reconhecendo algumas coisas que precisamos consertar, estamos consertando. E algumas coisas que estamos implementando para melhorar, né, facilitar com material, com recurso pedagógico para o professor, o ambiente da sala de aula. Estamos preparando, assim, dentro das nossas condições, investindo, assim, irmãos, o máximo. Não estamos poupando, não. Dentro das nossas limitações, estamos investindo o máximo. Mas precisamos que vocês apoiem, que vocês divulguem, principalmente, irmãos, que vocês estejam envolvidos, tá? Toda a igreja, né? Hoje, nós sabemos em estudos realizados que só participam da escola dominical nas igrejas de 30% a 35% dos membros. Então, é um desafio? É um desafio, irmãos? Não é um desafio alcançarmos os 100% dos membros? Isso é uma pesquisa feita. Então, há pouco interesse para o estudo bíblico de domingo na igreja. Então, quando muitas vezes a gente tem o maior número dos membros no domingo do culto à noite. Mas é hora de reverter, né? Fazemos tudo 100%, tanto de manhã, no estudo, quanto à noite, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Eu creio nisso. O estudo é apaixonante. Quando você começa a estudar a Bíblia, começa a estudar realmente as Escrituras, é apaixonante. Então, deixe o domingo para vir estudar, deixe o domingo pela manhã, faça o possível. Inclusive, vamos ter reunião hoje, vamos falar também de apoio do professor online que vamos ter dentro da escola dominical, então ele vai falar sobre isso, alguma coisa em relação a isso também. As mudanças que estamos fazendo com a caderneta de matrículas e de acompanhamento dos alunos, dos professores, irmãos, tudo é para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, nós vamos convidar aqui a irmã Lígia, que vai nos conduzir ao ofertório, tá? E depois eu pedi para os alunos ficarem aqui comigo mais um pouquinho, tá? Os professores depois do ofertório vão subir para a reunião. Hoje é uma aula inaugural. Nós estamos fazendo toda a harmonia da escola bíblica dominical, tá? Uma lista, por favor. Como foi falado aqui, nós estamos investindo e não estamos poupando, não. É tudo com excelência, tudo com o melhor para a igreja. Então, isso custa. Esse investimento custa dinheiro e nós precisamos. A igreja não tem outra fonte de renda senão os dízimos e as ofertas. A palavra de Deus vai nos dizer, segundo as Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz que aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O Senhor, Ele mesmo dá aquilo que a gente
prosperou. Por quê? Porque depois daquilo, eles viram uma grande maravilha. Se você quer ver maravilhas na sua vida, faça. Primeiro, doe a palavra de Deus, doe a obra de Deus. Faça. Se eu quero ver o impossível, se eu quero ver coisas grandes, eu preciso fazer coisas grandes. Então, nós vamos ofertar, mas ofertar a certeza de que eu estou ofertando ao Senhor. E quando eu dou a oferta a Deus, o Senhor retribui 100 vezes mais. Sabe por quê? Eu não quero nada a ninguém. E aí, quando você traz a sua oferta, você abençoa a sua sementeira, você prospera o trabalho das suas mãos. Amém? Se você já separou sua oferta, já separou o dízimo, aquilo sabe que o Senhor já te abençoou, você trouxe só um pouquinho do que ele já te abençoou. Levanta a sua mão, apresenta aquilo que representa a tua fonte de renda, seja a sua carreira, seja as suas mãos, você que trabalha, você que é artesão, você que é funcionário, apresenta a Deus a sua fonte de renda nesse momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, Santo e Poderoso, Senhor, essa aqui é a tua igreja, apresentando a Ti aquilo que representa a sua fonte de renda, pedindo a Deus que o Senhor, de uma forma sobrenatural, venha abençoar, prosperar, Senhor, renovar a bênção, o que o Senhor já tem abençoado aqui para o teu povo, aquele que trabalha por conta própria, aquele que é funcionário, aquele, ó Deus, que está procurando emprego. Tu és o Deus que faz infinitamente mais ainda do que nós pedimos e pensamos. Por isso te pedimos, abençoa a fonte de renda do teu povo e abençoa poderosamente a tua igreja. O que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está pensando em parar, Deus conhece a tua vida e vai deixar que você tenha muito bem.
orar, irmãos, em nome de Jesus. Hoje, como é o inaugural, vamos ter um momento aqui, eu só quero perguntar, você que ainda não pegou o projeto de fé, tá? Pega o seu projeto de fé, tá bom? Está aí com o pastor Fábio, só de você levantar a mão. Quem não conhece o projeto de fé, é um programa que tem um rascunho do que nós queremos alcançar na visão da igreja, e atrás você pode colocar o seu projeto, o que você quer alcançar durante esse ano de 2024, tá bom? E hoje na Santa Ceia você traz seu projeto já preenchido para nós orarmos, tá bom? Eu gostaria de fazer assim de uma forma bem tranquila, que os professores pudessem subir. Vamos ter uma reunião lá com a pastora Daílce, passando algumas orientações. Os professores podem sair tranquilamente, tá? E os alunos ficam aqui comigo. Isso. Muito bom ver aqui a pastora Rosiméria, já está andando bem. Que bênção, pastora. Muito bom, muito bom. Os irmãos do cantinho não querem vir aqui para o meio, irmãos? Querem vir para cá? Estou vendo ali pessoas novas. Sejam bem-vindas. Tá? Isso. Amém. Deus abençoe. A gente ficar aqui mais isso. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Seja bem-vinda, tá, minha irmã? Paz do Senhor. Seja bem-vindo, meu irmão. Deus abençoe. O domingo é um dia muito especial para nós. Se os irmãos do cantinho puderem vir aqui para o meio, isso aí está ótimo, tá? Ótimo. Uma bênção. Nós só conseguimos fazer esse programa uma vez por ano, porque daqui a gente vai seguir, mas aqui nós temos uma boa parte dos membros e queremos fazer isso refletir com maior conhecimento para os outros também. Antes de começarmos, irmãos, não vamos nos estender muito não, tá bom? Vamos manter aqui bem tranquilo. Eu queria ler um texto bíblico para vocês entenderem o nosso objetivo. É em Lucas 14, versículos 28, 29 e 30. Lucas 14, É uma parábola que Jesus conta para os seus discípulos a respeito do preço do ministério, do sacerdócio, do discipulado. E Jesus faz essa parábola. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Até aí. Então,